Os tempos são chegados. Não diz, fora do espiritismo não há salvação, mas com o Cristo, fora da caridade não há salvação, princípio de união, de tolerância que consagrará os homens num sentimento comum de fraternidade em vez de dividi-los em seitas inimigas. Por este outro princípio, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, da obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e levanta o seu moral. Consequente consigo mesmo, não se impõe, diz o que é, o que quer, o que dá e espera que a ele venham livremente, voluntariamente, quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e não combate, senão a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os mais sérios obstáculos ao progresso moral. Mas não lança o anátema a ninguém, nem mesmo aos seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que, mais cedo ou mais tarde, nele entrarão. Se imaginarmos a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos, facilmente poderemos figurar as modificações que trarão as relações sociais, caridade, fraternidade, benevolência para todos, tolerância para todas as crenças. Tal será sua divisa. É o fim para o qual, evidentemente, tende a humanidade, o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que se dê muita conta dos meios de realizá-las. Ela ensaia, hesita, mas é detida pelas resistências ativas ou pela força da inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. São essas resistências que devem ser vencidas, e isto será a obra da nova geração. Se seguirmos o curso atual das coisas, reconheceremos que tudo parece predestinado a lhe abrir a estrada. Ela terá por si o duplo poder do número e das ideias, além da experiência do passado. Assim, a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que tiver chegado. O espiritismo, marchando para o mesmo objetivo e realizando seus planos, eles se encontrarão no mesmo terreno, não como concorrentes, mas como auxiliares, prestando-se mútuo apoio. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o espiritismo encontrará nos homens novos espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Nesse estado de coisas, que poderão fazer os que quisessem opor obstáculos? Não é o espiritismo que cria a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz desta renovação uma necessidade, por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela amplidão de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O espiritismo é, mais que qualquer outra doutrina, apto a secundar o movimento regenerador, razão porque é seu contemporâneo. Veio no momento em que podia ser útil, porque também para ele os tempos são chegados. Mais cedo teria encontrado obstáculos intransponíveis, inevitavelmente teria sucumbido, porque os homens, satisfeitos com o que tinham, ainda não sentiam necessidade do que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, encontra o terreno preparado para recebê-lo. Cansados da dúvida e da incerteza, apavorados com o abismo que se abre diante deles, os espíritos o acolhem como uma tábua de salvação e uma suprema consolação, dizendo que a humanidade está madura para a regeneração. Isto não quer dizer que todos os indivíduos sejam no mesmo grau, mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas, que as circunstâncias farão eclodir. Então eles se mostrarão mais adiantados do que se pensava e seguirão com ardor o impulso da maioria. Há, entretanto, os que são refratários, por natureza, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente jamais se ligarão, pelo menos nesta existência, uns de boa fé,
por convicção, outros por interesse. Aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao estado presente das coisas e que não são bastante adiantados para dele fazer abnegação, que o bem geral toca menos que o seu bem pessoal, não podem ver sem apreensão o menor movimento reformador. Para eles, a verdade é uma questão secundária ou, melhor dito, a verdade está toda inteira no que não lhes causa nenhuma perturbação. Aos seus olhos, todas as ideias progressivas são subversivas, razão por que lhes votam um ódio implacável e lhes fazem uma guerra encarniçada. Muito inteligentes para não ver no espiritismo um auxiliar dessas ideias e os elementos da transformação, que temem porque não se sentem à sua altura, esforçam-se para abatê-lo. Se o julgassem sem valor e sem alcance, com ele não se preocupariam. Aliás, já o dissemos. Quanto maior é uma ideia, mais adversários encontra e pode medir-se a sua importância pela violência dos ataques de que ela é objeto. O número dos retardatários, sem dúvida, ainda é grande, mas que podem contra a onda que sobe se não lançar-lhe algumas pedras. Essa onda é a geração que surge, enquanto eles desaparecem com a geração que vai a largos passos. Até lá defenderão o terreno palmo a palmo. Há, pois, uma luta inevitável, mas desigual, porque é a do passado decrépito, que cai em farrapos, contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, porque os tempos por ele marcados são chegados. Nota: as reflexões que precedem são o desenvolvimento das instruções dadas pelos espíritos sobre o mesmo assunto, num grande número de comunicações, seja a nós, seja a outras pessoas. Aqui publicamos a seguir é o resumo de várias conversas que tivemos por intermédio de 2 dos nossos médios habituais em estado de sonambulismo estático e que, ao despertarem, não conservam nenhuma lembrança. Coordenamos metodicamente as ideias a fim de lhes dar mais sequência, suprimindo todos os detalhes e acessórios supérfluos. Os pensamentos foram reproduzidos rigorosamente e as palavras também são textuais, tanto quanto foi possível recolhê-las pela audição.